Nós estamos, louvado seja o nome do Senhor, retornando aqui com a continuação do estudo que ora nós estamos estudando por esses dias. Salmo 46, louvado seja o nome do Senhor, versículo 2, que diz: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Louvado seja o nome do Senhor. Então não devemos temer. Louvado seja Deus. E eu, na mensagem passada, estava falando sobre Senaqueribe, que afrontava ali a Judá, o rei Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Foi quando ele havia feito tudo com fidelidade, como nós estávamos falando. Louvado seja Deus. E ali Senaqueribe buscou conselhos, no versículo 3, capítulo 32 do livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 3, que ele buscou conselho com seus príncipes e os seus homens valentes para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Versículo 4 diz assim: assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Louvado seja o nome do Senhor. Agora você vê a sabedoria deste homem que Deus havia dado para o rei Ezequias. Ele veio primeiro enfraquecer o plano do seu adversário. Se ele chega ali e encontra tantas águas, ele se banha, bebe água, se fortalece, recobra ânimo e teria força para lutar contra Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui Ezequias, ele reparou, louvado seja o nome do Senhor, ele viu que aquilo que poderia favorecer ao inimigo, então ele já obstruiu logo, fez com que o inimigo não tivesse êxito, certo? E chegando ali, não encontrando água para beber, para que ele se fortalecesse, então o plano dele seria frustrado, do Senaqueribe. Louvado seja Deus. E quantas vezes nós nos deparamos com situações difíceis nas nossas vidas que vêm para tentar derrubar as nossas vidas, para fazer com que nós, amados irmãos, viéssemos a perder, a ficar temeroso. E ao invés de nós fazer como fez o rei Ezequias, buscar a presença de Deus, fazer as coisas para Deus com fidelidade, como diz o versículo 1, muitas vezes nós ficamos diante de uma situação desta que nós estamos passando, de um episódio deste, de uma praga enorme, lutando contra o inimigo que nós não estamos vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes ficamos de braços cruzados e chorando, louvado seja o nome do Senhor, e não queremos buscar conselho, unir-se com pessoas, com grupos de oração que venha a orar, a buscar a presença de Deus, a pedir conselhos, a ver o que temos que ser feito. Não, ficamos muitas vezes perdendo tempo na frente de uma televisão, na frente das redes sociais, fofocando muitas das vezes, mas não queremos buscar a presença de Deus, fazer as coisas para Deus com fidelidade. E isto é o que vai enfraquecer as nossas vidas, e nisto o inimigo ele vai ganhando força e vai querer nos vencer se nós não estivermos arraigados nos pés de Cristo, certo? Buscando a sua presença, buscando a palavra de Deus para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que eu quero dizer para vocês. E Deus, como diz o capítulo 46 que nós lemos hoje, capítulo 46 de Salmo, capítulo 46 de Salmo, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, presente
socorro bem presente na hora da angústia. Agora, se nós estivermos confiando nessa fortaleza que é Deus, se nós estivermos confiando no socorro do Senhor, se nós estivermos confiando na graça, na misericórdia do Senhor, nós jamais seremos vencidos, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor, que está com seus braços estendidos para receber a todos aqueles que vêm a Ele. Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ouça isso, amado, no nome de Jesus. Por isso que eu quero dizer que Deus, Ele está sempre, louvado seja o nome do Senhor, pronto a oferecer o socorro para mim e para a sua vida. Ouça isto no nome de Jesus, porque há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Você é a morada do Senhor, então você deve se alegrar na presença de Deus e não se preocupar não ficar com medo. Não temeremos, não ficar com medo das situações que acontecem. Preocupação, é claro, nós temos, mas não devemos ter medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não devemos ter medo. Ouça isso, amado, em nome de Jesus. E Senaqueribe, ele queria impor medo em Ezequias, porque ele sabe que se ele ficasse com medo, louvado seja o nome do Senhor, ele perderia aquela batalha. Mas ele confiou no Senhor, porque quando a gente faz as coisas para Deus e sabe que aquilo está agradando a Deus, nós temos confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 5 do capítulo 32 do segundo livro de Crônicas diz assim: então ele se fortificou e reparou todo o muro quebrado e levantou torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou os terraços de apoio da cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Agora, Deus, amado, ouça isso no nome de Jesus. Deus, Ele dá para nós, ouça isso no nome de Jesus, a capacidade de nós reparar, certo? O que está em volta de nós, aquilo que está frágil. Deus hoje Ele dá a oportunidade para você, para mim. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós possamos, ouça isso, amado, no nome de Jesus, reparar a perca, os erros, louvado seja Deus, as brechas que nós temos causado, nós mesmos temos causado muitas vezes, e Deus hoje Ele dá essa oportunidade para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus colegas. Louvado seja o nome do Senhor, com aqueles dos seus grupos, no YouTube, no Facebook, no WhatsApp, para que todos possam entender esta palavra que Deus hoje está falando conosco. Então Deus quer que eu e que você, que nós façamos um reparo hoje em nossas vidas. Ouça isso no nome de Jesus. E Ele reparou todo o muro quebrado. O que é que está quebrado em volta de nós? O que é que está faltando eu fazer, eu arrumar na minha vida, para que eu tenha a proteção de Deus? Ouça isso, amado, no nome de Jesus. O que é que falta eu fazer para que eu tenha o socorro do Senhor, para que eu tenha, louvado seja o nome do Senhor, este cuidado de Deus, enquanto o mundo muitas das vezes, amados, está passando por momentos difíceis. Aqueles que não servem a Deus estão descabelando sua cabeça, estão preocupados, estão com medo. Nós devemos tão somente nos fortificar, louvado seja o nome do Senhor, na presença de Deus, reparar o muro quebrado, reparar as brechas, as fendas que nós temos causados, louvado seja o nome do Senhor, e levantar a torre sobre nós, louvado seja o nome do Senhor. E ele aqui ainda ele fez mais um muro, além do que já tinha, muro de proteção,
para dar proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer hoje que você faça, levante esse muro, essa proteção, que você tenha Deus como a sua proteção, como seu socorro, como seu escudo. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que nada vai te atingir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que buscar a presença do Senhor, porque há uma diferença, louvado seja Deus, entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ezequias, ele serviu a Deus, ele fez as coisas para Deus com tanta fidelidade que ficou registrado neste livro das crônicas aqui. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Por isso, amados irmãos, louvado seja Deus. Nós devemos nos fortificar, louvado seja Deus, e reparar, louvado seja o nome do Senhor, as brechas, como eu tenho falado, e fazer de Deus nosso escudo, ter as armas, aleluias, e escudo em abundância. As armas, como diz lá em Efésios, louvado seja o nome do Senhor, essas armas, o escudo, capacete da salvação, aleluia, calçado do evangelho, os pés com o evangelho da paz. Louvado seja Deus. E você vai ver o quanto Deus é poderoso para te livrar, para te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ser um homem protegido pela presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe esta mensagem, louvado seja Deus, e tome isto como exemplo hoje para a sua vida, para que você possa, louvado seja o nome do Senhor, receber de Deus esta proteção, e mal algum vai chegar à sua tenda, porque Deus, Ele será contigo, Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6 do capítulo 32 ainda, do segundo livro de Crônicas, diz assim: pois oficial de guerra sobre o povo ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e disse-lhes ao coração: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, pois conosco há um maior do que o que está com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 8: com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Esforçai-vos e tende bom ânimo. Nós devemos nos esforçar, nós devemos ter ânimo, não é com tristeza, não é com amargura, não é com medo. Ele ainda fala: não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Não fique espantado, não, por causa do rei da Síria, não, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Talvez o povo olhassem para Senaqueribe e visse aquela grande multidão que estava com ele e passassem a temer. Mas aqui Ezequias, ele usa uma tremenda sabedoria e ele diz: não temais por causa dele, nem por causa da multidão que está com ele. Não temais. Louvado seja o nome do Senhor. Com ele está o braço da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas conosco o Senhor Todo-Poderoso, aleluia, poderoso na guerra. É Ele quem vai guerrear as suas guerras. É Ele quem vai lutar por você. É Ele quem está do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. E o coronavírus não vai te pegar, o Covid-19 não vai te pegar, não vai te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele está contigo. Deus, amados, ouça isso no nome de Jesus. Ele está sempre contigo, sempre conosco, quando nós pomos a confiança nele. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver a diferença entre você que serve a Deus e os que não servem. Então somente clame,
busque a presença de Deus e faça com que essas coisas venham se reverter em bênção para a sua vida, em glorificação para o nome do Senhor. É isso que Deus quer ver, pessoas corajosas, em nome de Jesus, buscando a sua presença. E continuaremos, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus com seus amigos.